Pronto, estamos ao vivo. Muito boa noite. Boa noite para o pessoal do Facebook. Muito boa noite para o pessoal do YouTube. Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite. Mais um dia a gente vai estar gravando aqui essa série sobre as duas casas de Israel. E aí eu quero dar uma oportunidade para os irmãos fazer uma introdução aí, uma apresentaçãozinha rápida, enquanto eu procuro aqui um link para a gente começar a distribuir aí. Tá certo, irmão. Pode falar, irmão Mário. O Senhor seja com todos. Estamos aqui de volta para a nossa segunda live da série As Duas Casas de Israel, onde estaremos aí, então, multiplicando esse conhecimento, né? Para que o máximo de pessoas possa conhecer essa mensagem. E assim o Senhor está edificando a sua igreja, nos edificando na sua presença, nos preparando para o reino milenar que está por vir, entendendo e tendo o entendimento pleno da mensagem do Senhor Jesus, a qual ele trouxe, e muitos não entenderam, mas tinha um propósito, porque era para que no futuro nós pudéssemos entender essa mensagem e outras também, que iremos, através dessa live e outras, estar abordando aqui também. Tá certo, irmãos? Amém. Amém. Boa noite a todos, na paz do Senhor. Mais uma vez, estamos aí nessa segunda live, nessa empreitada, né, de dividir, de estudar com os irmãos, né, do nosso conhecimento, né, as pessoas do nosso convívio, né, e é um assunto tão importante das duas casas de Israel, e ele também, em contrapartida, é um assunto urgente, né, as duas casas de Israel e as festas, um assunto urgente, visto que nós estamos chegando aí, no final, estamos chegando já no determinado fim, e é um momento urgente de se conhecer essa doutrina e de se estudar essa doutrina tão maravilhosa que abre tantas revelações para nós aqui nas Escrituras, né? Espero que o Espírito Santo hoje esteja com a gente, inspirando cada palavra, né, cada leitura, cada ministração, pensamento, cada coisa que for falado, seja direcionado pelo Espírito de Deus e que ele nos ajude, né, a estar aqui falando as verdades dele. Amém? Amém. Irmão Magno, faz aí uma oração breve para a gente estar iniciando, então, por favor. Tá bom. Eu vou fazer a oração, então. Eu peço também que os irmãos e as irmãs que estão no chat também, nos canais aí que estão ao vivo, né? Nos dê um feedback aí sobre os áudios também, se estão nos ouvindo bem, né? Enquanto isso, eu vou fazer a oração e aí a gente inicia. Certo, irmãos? Senhor Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho, estamos aqui, Senhor, na tua presença. Primeiramente, te agradecemos, Senhor, por esse dia, pelas bênçãos e maravilhas a qual tu tem derramado sobre nós. Tu tem nos dado o entendimento da tua palavra, tem nos despertado para fazer a tua vontade, para que venhamos a te honrar na terra e naquele grande dia possamos estar de pé diante da tua presença para receber o galardão a qual cada um fará jus. Senhor, te pedimos em favor dessa live, todos aqueles que estão assistindo e posteriormente irão assistir, que o Senhor abra o entendimento para que todos entendam a beleza e a importância dessa mensagem. Nos abençoe durante toda a live e também, Senhor, nos abençoe amanhã também, durante o restante da semana, para que assim venhamos nos preparar melhor, para que numa próxima live, no próximo estudo, possamos a cada dia trazer algo melhor ainda para estar diante do teu povo e também diante de ti. Agradecemos por tudo que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Eu quero estar pedindo um favor aí para o pessoal do chat, como o irmão Magno já pediu, fazendo um favor, dá uma... como é que está o nosso áudio, nós três, né? Qual áudio que está baixo, qual áudio que precisa ajustar melhor, a fim de que essa obra do Senhor seja feita com bastante cuidado, né? E hoje a gente vai abordar, então, Gênesis
26, né? Como o irmão Magno já leu na parte anterior, no início, na introdução, né? Mas ali a gente não pôde explanar, a gente não pôde explorar esta promessa que foi feita a Abraão e posteriormente está sendo estendida para Isaac, né? E aí o irmão Magno, fazendo um favor, vai estar fazendo essa leitura para a gente, a partir do versículo 3, né, irmão Magno? Sim. Pode pegar a parte inteira da promessa, tá bom? Tá certo. Então tá bom, irmãos. Só lembrando também que essa parte de Isaac, na verdade, nesse fluxo da promessa, às vezes de imediato a gente pensa que não tem muita coisa, né? Mas porque, vamos dizer assim, para falar sobre Isaac, vamos dizer assim que daria uma outra live ou um estudo à parte, né? Mas aqui a gente vai passar falar somente sobre a promessa a qual recaiu, né, Abraão sobre Isaac, e a gente vai seguir esse fluxo para que venhamos a focar no estudo das duas casas de Israel. Tá certo? Então vamos lá, vou fazer aqui a leitura em Gênesis 26, a partir do versículo 2 até o 5. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Amém. Então, amém, querido. Observamos aqui que, como a gente falou na live passada, a cada desenrolar dessa promessa, né, desse fluxo, o Senhor vai acrescentando mais coisas, né? Quando lemos lá a promessa a Abraão, o irmão Márcio citou, parece que ela está mais compacta, né? E agora o Senhor começa, então, a expandir essa promessa. E interessante que aqui tem algumas coisas que é bom a gente observar, algumas palavras ou algumas frases, né? Por exemplo, quando ele fala, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Aí já é uma dica, né? uma observação que a gente vai mais à frente explorar mais essa frase, né? E aí eu vou passar agora aos irmãos para que continue aí a observação, mas a gente vai mais à frente estar explanando melhor isso aí. O irmão Luciano quer fazer um comentário em cima do texto aí? É só para dizer que a bênção, ela é tanto no sentido biológico e físico, como também espiritual, né? A bênção do Senhor, ela vai realizar, né? O chamado de Deus na vida de Abraão vai ser específico, falar a respeito da vida pessoal, particular dele, né? A vida normal que ele teve, comum, e também ela é profética, né, no sentido de como estrela do céu, né, como os descendentes sanguíneos, e também tem, né, como as estrelas do céu, que já profetiza algo espiritual, algo maior futuramente. Né? Amém. Amém. Então, queridos, em cima dessa realidade, dessa profecia, que Deus está começando a abrir um leque, né, ali para Isaac, né, e ele começa a acrescentar detalhes, né, da onde ele não falou para Abraão, como os meninos já mencionou, os irmãos. O interessante é quando ele fala, né, de multiplicar a descendência de Isaac, fez um juramento para Isaac, no sentido de cumprir aquilo que ele já havia prometido para Abraão, né? Só que o interessante é que Deus começa a falar parece que ele vai se aprofundando, né? Espiritualmente falando. Ele falou de uma forma com Abraão e Abraão entendeu. Ele vai conversar com Isaac, ele vai falar de uma forma diferente, mais ampliada e mais profunda, mas Isaac também
entende a mensagem, né? E Isaac vai viver segundo essa mensagem, né? Isaac vai levar essa carga, essa profecia, né? Essa promessa de bendizer todas as famílias da terra. E o interessante é de bendizer todas as famílias da terra, a gente tem que se atentar para esse detalhe. Por exemplo, né? Se Deus tivesse dito só assim, por exemplo, tanto para Abraão quanto para Isaac, através de você, eu vou fazer seu nome grande, eu vou te abençoar, vou multiplicar sua descendência, e através da sua descendência, algumas famílias da terra vão ser benditas. Né? Pensou se Deus dissesse dessa forma? Iria complicar, não ia? Ia ficar um negócio muito estranho. Né? É como se Deus estivesse fazendo acepção de pessoas dentro ali da sua onisciência. Porque ele consegue ver o futuro, ele consegue ver todas as pessoas que ele quer alcançar, que ele não vai alcançar. Mas o intuito dele é bem dizer todas as famílias da terra. E isso é muito maravilhoso, né? Não fica nenhuma família por lado de fora. Então, quando a gente começa a adentrar para dentro dessa profecia, quando ela começa a se esticar, abrir, as informações vão acrescentando, vai ficando muita informação, é nessa hora que a gente tem que começar cuidado com a palavrinha religiosidade. Porque a religiosidade, as regras que vão começar a surgir por conta dessa profecia longa, grande, extensa, enorme, as pessoas vão começar a querer colocar aquela regrinha, olha, essa pessoa não pode, aquela família não pode por causa disso. E já começa, sabe, aquelas coisinhas, começar a entrar. Deus quer que todas as famílias sejam abençoadas. Mas quando a gente começa a olhar um pouquinho mais para frente, principalmente dentro do povo de Israel, eles tinham uma certa dificuldade de entender que Deus queria abençoar outros povos através deles. Eles queriam ser só eles benditos. Só eles ter o Deus de Israel só para eles. Mas eles queriam adorar outros deuses. Mas o Deus de Israel não podia ser de outras pessoas. Vocês estão me entendendo? Então, a gente vai começar a esticar essa palavra que foi dada, né, para Isaac, essa promessa de bendizer todas as famílias da terra, a fim de que a sua descendência se torne como o pó da terra, como a areia, né, da praia do mar, também como se fosse as estrelas do céu, né? Como o irmão Mário, o irmão Sandro já frisou, né? Tem uma certa aplicação por pessoas na Terra, mas tem uma aplicação para o futuro, o reino milenar, né? Porque Jesus vai falar, né? Que os filhos da ressurreição, aqueles que crerem em Jesus e ressuscitarem, ressurgirem, né? Vão brilhar como as estrelas, né? No reino do Pai, né? Ou vão resplandecer, apontando ali para aquela promessa, né, que a gente está examinando, que foi falado para Abraão, foi falado aqui agora para Isaac, mas ela vai ser ampliada para Jacó, né? Amém, meus queridos? Eu acredito que a gente pode, se os irmãos tiverem alguma coisa para acrescentar, senão a gente pode ir lá para Gênesis 35, e aí a gente faz a leitura dessa mesma promessa sendo ali liberada para Jacó. Vai lá, Só um irmão. minuto. Eu ia falar a respeito de Isaac, que Isaac, ele significa filho da alegria, né? Filho da alegria. Igual o irmão está dizendo, que Deus chamou Abraão porque ele tinha um propósito grandioso na vida de Abraão, que era a formulação de um povo. Né? Deus não criou um povo do nada, né? Não se forma uma nação em um dia. Né? Então, aí Deus chama Abraão, mas que Abraão abençoasse, né? Todas as famílias da terra fossem abençoadas através de Abraão. E aí, como o irmão disse, foi passado para Isaac, e em Isaac foi o fluxo da promessa seguiu. E o nome dele é Alegria, né? Significa filhos da alegria. E lá em Atos, irmão, Atos capítulo 13, ele diz assim, ó, 46 e 48. Porque assim nos ordenou o Senhor,
Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna. Percebe que lá em Atos há um cumprimento que dessa promessa, né, de que como que se Isaac fosse os redimidos, simbolizasse os redimidos, né? São os filhos da alegria. Abraão, o fluxo seguiu para Abraão, ele não ficou parado, digamos assim. Ele deu ouvidos à voz do Senhor, não é? E seguiu com a mensagem, né? Isso foi o pai da fé, tanto que ofereceu Isaac a ponto de quase sacrificar ele, né? Mas sabendo que Deus poderia ressuscitar o seu filho ali, né? Então a gente vê que o chamado, né, de Abraão, né, quando Deus chama Abraão, é porque Deus tem um propósito maior, né, de que seja sal e luz, né, para as outras nações. Deus tinha um propósito em criar um povo para que esse povo, de uma forma já pré-planejada pelo Senhor, alcançasse as nações, alcançasse os gentios. Então, o nascimento da nação, o nascimento da nação de Israel, do reino de Israel, ela se dá em Abraão, mas já com uma promessa, ó, em ti serão benditas todas as nações. Né? E quem crê em Abraão, nós, por exemplo, né, pela fé somos filhos de Abraão, né? Pela fé somos Isaac, percebe? Pela fé somos Isaac, filho da alegria. Né? Fomos tirados do mundo e agora temos uma nova missão. Amém. Me esquecendo aqui do alto-falante. Ótimo comentário, eu gostei do comentário, né? Bem observado, né? Não tinha visto essa... Tem mais um áudio aí fazendo barulho. Então, deixa eu ver. Melhorou? Barulho? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá certo, meu Mário? Estou ouvindo. Eu tinha pedido para o irmão Magno ler, mas eu não resisti, eu quero ler, que eu vou ler Gênesis 35, a partir do versículo 9. Provavelmente, posteriormente, a gente vai voltar nessas promessas, tá? Tem muitas informações, não adianta a gente começar a falar todas as informações contidas aqui, né? A gente vai liberando aos poucos as informações, né? E assim Deus vai nos abençoando aí com a sua palavra. Amém, meu irmão? Diz assim, Gênesis 35, a partir do versículo 9. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Observe que Deus já tinha falado com Abraão e já tinha aparecido para Abraão, né? 10. E disse-lhe, o teu Deus, né? O teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Esse momento aqui que Deus está mudando o nome de Jacó, né? Como a gente já falou lá no chamado de Abraão, essa expressão de mudar o nome de Jacó implica mudar caráter, comportamentos, atitudes, né? Várias coisas Deus está removendo aqui, através dessa mudança de nome, né? E Israel, né? São os gentios, né? Um nome gentio, né? Deus está tirando um nome que é usurpador, né? Um nome de ladrão, um nome de bandido, de safado, de traíra, um nome cujo essas características de Jacó, todos nós temos, né? Ou ladrão, ou bandido, ou traíra, ou pelo menos uma porcentagem a gente tem, né? A gente não pode negar que temos, né? João fala que aquele que diz que não tem pecado ou que não peca é mentiroso. Então temos pecados, né? E se a gente for colocar na ponta do lápis, assim, põe um caderno, eu vou escrever os defeitos que eu sei que eu tenho, né?
Eu tenho certeza que dá uma lista muito grande, né? Aquele que é sincero consigo mesmo, né? Entende que é pecador, entende que carece de Deus, né? Agora, existe aquele outro que é metido a santarrão, ele vai pegar o caderno lá, ele vai fazer a lista, ele vai colocar um, dois, né, defeitos. Não, eu oro, eu jejuo, eu dízimo, eu faço isso, eu faço aquele outro. E a lista dele é pequenininha, né? É igual aquele momento lá dos dois que estão orando na praça. O fariseu está batendo no peito, né? Dou dízimo, eu oro, eu faço isso, dou esmola, etc, etc, etc. Eu não sou igual aquele um que está sentado lá embaixo, ó, publicando lá, o pecador, né? Entende? Então, essa expressão de Deus mudar o nome de Jacó para Israel implica para nós, né? Tem implicação para nós. Deus está chamando Jacó de gentio, né? Por isso que as profecias vão falar, né? Em todos os profetas, né? Quando tiver acontecendo, por exemplo, o reino milenar lá em futuro nosso, né? Depois da igreja glorificada. Os profetas estão com uma frase na boca, né? As nações vão dizer, pessoal, vamos até o Deus de Jacó, ou ao Deus de Israel, né? Porque Deus abençoou os filhos de Israel. Quem que são os filhos de Israel? Somos nós. Nós somos filhos de Israel, né? Somos descendentes de Israel. Então implica, é importante esse momento, eu estou frisando, porque é importante a gente colocar na nossa mente. Israel aplica-se para nós, né? Até esses dias eu estava falando sobre esse momento, lá num dos áudios que eu gravei para o programa da rádio lá, e a pessoa fala assim, não, mas eu sou Israel de Deus, né? Aí eu vou perguntar, né, quantas tribos tem no Israel de Deus? Porque Paulo fala que é da tribo de Benjamim, né? Ou seja, o Israel de Deus não tem só uma tribo, né? Tem gente da tribo de Judá, tem gente da tribo de Zebulon, tem gente da tribo de Levi, tem gente de várias tribos, né? Ou seja, são 12 tribos. Tanto é que Tiago vai escrever, né? Eu quero endereçar minha carta para as 12 tribos, né? Não, mas eu sou Israel de Deus, é 12 tribos. Não tem jeito, não tem escapatória. Deus cerca de todos os lados, né? Palavra do Senhor. Verso de número 10, né? Ou melhor, 11. Disse-lhe mais o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa frase que Jesus gosta de usar ela nos evangelhos, né? E lá em Apocalipse também. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Aí, uma leiturinha rasa, eu posso dizer, olha, vários reis saiu de Abraão. Davi foi rei, saiu de Abraão, de Jacó. Saul foi rei, saiu de Jacó. Salomão, quem mais que foi rei? Vários reis reinaram nessa terra. Vários reis reinaram nessa terra. Mas Deus não está falando de reis terrenos, entende? Os reis que vão sair dos lombos de Jacó, reis que vão reinar com Cristo, entende? Paulo não vai falar lá em Colossenses, em Romanos, em várias cartas dele, que nós hamos de reinar com Cristo. Vamos ressuscitar com ele, mas também vamos reinar com ele. Reis, né? Mas não fala só de reis aqui. A princípio ele falou uma nação. Qual é a nação que ele está falando? A nação santa, né? Primeiramente a nação de Israel, né? Era o projeto de Deus. Que essa nação de Israel, 12 tribos literais na carne, fossem reis e sacerdotes da terra toda, mas não foi possível, porque eles, né, lá no Monte Sinai, não se deram com o Deus de Israel, né? Quiseram bezerro de ouro, e Deus precisou prolongar a promessa, esticar, né? Vamos dizer assim, adiar aquilo que ele queria fazer. Então, uma nação, está falando de uma nação santa, né? Uma nação santa. E multidão de nações aplica-se para hoje. Hoje a gente tem em média, acho que 200 nações, se eu não estiver enganado. Hoje a gente tem 200 nações. Mas quando a igreja for glorificada, ela vai se tornar uma nação só. Entende? E essa nação santa, que é uma, vai governar a multidão de nações que está sendo representada aqui. Que Jacó está falando, né?
versículo 12, né? A terra é o que dei a Abraão e a Isaac, dar-te-ei a ti e a tua descendência. Verso 13. E Deus retirou-se dele, elevando-se do lugar de onde lhe falara. Aqui eu fecho aqui a minha fala. Vou passar aqui para os irmãos que estão comentando. Quem que vai falar? O irmão Magno, pode ser? Sim, eu, irmão. Estão me ouvindo? Então. Tá certo. Então, como o irmão Márcio leu, né, aí os versículos, tem algumas coisas interessantes, né, para a gente meditar, principalmente aqueles que não conhecem a mensagem. E como o irmão já falou, algumas palavras, eu falei também, algumas palavras-chave, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? É uma palavra-chave que depois a gente vai ver que isso aí se repete depois. E coisas que se repetem na Bíblia é porque o Senhor quer dar uma ênfase, né? Isso aí é importante a gente estar sempre prestando atenção. Frutifica e multiplica-te, também é uma outra expressão muito importante. Duplamente frutífero, uma nação e uma multidão de nação. Né? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre frutifica e multiplica, né? Então, no hebraico, a palavra frutifica é paran. Em algumas traduções, quer dizer fecundo, né? Mas é a mesma coisa. Essa palavra, então, paran, de origem, que vai dar origem, na verdade, à palavra Efraim, né? Vamos dizer assim, a palavra raiz aí, que significa duplamente frutífero. E mais à frente a gente vai entender um pouco mais, né? Só para a gente estar encaixando aí as ideias e as palavras, porque nada é em vão e nem por acaso, né? A palavra do Senhor. Bom, uma nação. A gente sabe que essa uma nação é o quê? A nação de Israel, né? Então, a gente sabe que as 12 tribos formavam ali, então, uma nação, e essa é a promessa, que o Senhor iria formar essa nação. E a multidão, né, de nações sairá de ti. Como é que fica essa frase? Então, é aí que está ali um dos mistérios, né, da mensagem das duas casas de Israel, e que às vezes muitos confundem, né, ou passa batido, não entende, né, ou não quer explorar isso aí. Então, os 12 filhos, então, gerou 12 tribos, né, e então, como poderia, então, Jacó, né, ser a multidão de nação? Isso aí tem uma forma para isso, né? Então, no hebraico também tem a palavrinha Gahal Hagoi, né? Então, sempre é importante a gente ver a origem das palavras, né? Principalmente a gente sabendo que no Antigo Testamento ou Velho Testamento a base praticamente é o hebraico, né? No Novo Testamento é o grego. Mas vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre essa palavrinha aí do hebraico. Então, eu anotei algumas coisas aqui, eu vou fazer a leitura, importante para que os irmãos entendam. Então, a tradução no Antigo Testamento, então, do hebraico, por volta de 175 a.C., os tradutores, né, os judeus da Septuaginta, traduziram Kahal, que significa congregação, né, assembleia ou comunidade, que no grego seria eclésia, né? E é traduzido na maioria das vezes com esse nome aí. Então, o que acontece? Essa tradução, então, também aparece como sinagoga, às vezes, né? Então, os tradutores, às vezes, por essa palavra aparecer de várias formas ali, eles acharam por bem traduzir de uma forma só, mas isso aí vai trazer, vamos dizer assim, um prejuízo, na verdade, para a revelação da mensagem das duas casas de Israel, como a gente vai ver mais à frente. No caso, a palavra eclésia, na Septuaginta, né, foi usada na maioria das vezes que foi traduzida da palavra carral. Então, quando a gente lê os versículos ali, por exemplo, quando o Senhor faz ali a promessa a Jacó, se a gente for fazer no pé da letra ali a tradução, seria como de Jacó procederia uma nação, né, que é Israel, né, e a multidão de nações, né, que no caso seria a igreja ou os gentios, ou como a gente vê depois lá no Novo Testamento, né, a plenitude dos gentios, vamos dizer assim, fazendo uma tradução correta dessa parte da profecia feita a Jacó. Então, só para os irmãos entenderem, muitos defendem, né, traduções, não que a tradução Y ou X é a melhor, mas
na raiz da palavra, que é o importante, para que a gente possamos entender, podemos entender melhor essa mensagem aí. Nesse caso, nessa passagem em si aqui, ou nessa promessa, seria dessa forma. Então, de Jacó procederia, então, essa multidão de nações, mas que na raiz seria, na verdade, a plenitude dos gentios, que depois, mais à frente, a gente vai entender também, lá no Novo Testamento, a gente vai ver essa citação, vamos dizer assim, também, feita pelos apóstolos, né? Não sei se foi muito embaraçoso, embaracei o negócio, ou ficou claro aí para os irmãos. Não, foi bastante claro, irmão. Foi bastante claro. E queria só fortalecer. O irmão citou aí a respeito do Deus Todo-Poderoso, né? O Deus Todo-Poderoso, quando ele fala isso, ele estava querendo falar alguma coisa dele próprio, né? Queria que ele estava querendo dizer que ele estaria no controle de tudo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele estaria orquestrando. Tudo estaria debaixo do controle dele e da vontade do Senhor. Né? Tudo, a criação de um povo, né, que começou ali em Abraão, Isaac e Jacó, é da vontade do Senhor. E o Deus Todo-Poderoso ia fazer isso, né, com a sua mão poderosa, soberana, né, ia alcançar as nações de uma maneira espetacular, como a gente vai ver futuramente, né, que Deus chama um povo, mas que ele, na intenção de que esse povo sirva de ferramenta, né, para ele alcançar todos os homens da terra, colocar à disposição a salvação, né, da sua vida para todo ser humano, seja lá qual for nação, povo, língua, etnia, seja qual for, né, Deus está formulando aquilo, está criando, está iniciando, está dando luz ao processo de salvação que alcançaria os quatro cantos da terra, né? Esse é o Deus Todo-Poderoso que começa dessa maneira que o irmão falou, e depois, lá em Gênesis 48, né, versículo, ali, já, só que estendendo agora lá para os filhos de José, ele está dizendo assim, a gente já vai chegar lá, mas só quero citar. Ele diz assim, ó, quando ele inverte as mãos, ele está dizendo lá, e a sua semente será uma multidão de nações. É isso que o irmão estava dizendo aí agora há pouco. A sua semente será uma multidão de nações. Nesse lugar também, ele está querendo se referir à plenitude. Sabe, a palavra ali no hebraico, em vez de estar multidão de nações, ali, pelo menos nesse lugar, teria que estar escrito plenitude, para que a gente fizesse uma conexão, né, com o Novo Testamento, né, quando se completar a plenitude dos gentios, né? E quando a gente vê aqui, e te darei a ti a terra, agora no versículo 12 do capítulo 35 de Gênesis, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaac e a tua semente, né? Aqui, claro que está falando, no caso, aconteceu de maneira natural, de maneira biológica, porque aqui semente aqui, a gente sabe, todos nós sabemos, que semente aqui ele está falando de sêmen, está falando de, é, é, de uma de uma geração que viria através uma geração biológica, né? Ia povoar toda aquela terra, né? Para que acontecesse de maneira prática, né? Real, mas que também fosse a vida deles fosse profetizada, né? Futuramente de maneira escatológica. Amém. Então, queridos, como o irmão Magno já explanou a parte mais complexa, né, do hebraico, alguns significados que trazem uma bagagem consigo, né? Então, quando você lê de uma forma, você entende uma coisa. Mas quando você vai buscar a raiz, o significado da palavra, né, amplia, né, a coisa muda. A leitura fica dinâmica. A leitura começa a ficar gostosa e você vai recebendo acréscimos, né? Eu queria estar frisando aqui uma coisinha dentro de tudo que a gente já falou,
Então, o pessoal aí do YouTube, se vocês quiserem, né, daqui uns 5 minutos, daqui uns 5 a 10 minutos, a gente vai fazer finalizar a live respondendo algumas perguntas, né? De repente, qual é a sua dúvida relacionada aqui ao tema das duas casas, né? Não tem problema, pode fazer pergunta ali dentro da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, né? Qual é a sua dúvida? Qual que é a parte difícil para você estar entendendo este assunto das duas casas, tá bom? Pode colocar nos comentários que a gente vai, daqui a pouquinho a gente vai começar a responder. Então eu quero estar falando aqui, voltando lá em Abraão. Deus fez a promessa para Abraão, entende? Abraão vai viver a sua vida normal, né? Só que vai chegar um momento que Abraão vai morrer. E aí essa bênção vai recair sobre Isaac. Mas como que Deus fez isso? Por que sobre Isaac? Quando a gente está lendo a Bíblia, né, principalmente no livro lá os próximos livros que Moisés escreveu, que são detalhes da lei, né? Embora aqui a gente está lendo, ó, no caso a gente leu no início, né? Gênesis 26. Abraão obedeceu todas as minhas leis, minhas ordenanças, estatutos, etc, etc. Ou seja, parece que Deus está falando que Abraão, como é que se diz, praticou os sábados, praticou as festas, praticou tudo que Moisés vai escrever mais tarde sobre esta lei que Deus está falando que Abraão obedeceu. Mas quando a gente vai ler aquela lei que Moisés vai escrever um pouco mais para frente, acrescentar detalhes, vamos dizer assim, lá é obrigatório. O primeiro filho que nascer tem que ser apresentado para Deus, né? Como oferta, como primícias, né? Deus não aceita. Você é pai, nasce uma criança, fala, não, esse aqui é meu. Quando nascer o próximo, daí eu te dou o segundo, né? Porque se eu der o primeiro e morrer, eu vou ficar sem. Né? Mas Deus quer que dá o primeiro filho para ele, na lei, né? Então parece que há uma contradição, né? Quando você olha para a vida de Abraão, quem que nasceu primeiro? Foi Ismael, não foi? Ismael nasce primeiro. Inclusive, quando Isaac vai nascer, Ismael já está com 16, 17 anos de idade, 15 anos, não sei. Um jovem já, né? Mas aí, quando Deus vai falar de promessa, ele fala de Ismael, mas ele não joga essa promessa em cima de Ismael, que é o primogênito, mas joga a promessa em cima do segundo filho, que na verdade é o filho que Deus está contando, né? Embora esse primeiro filho foi feito de improviso, gerado na carne, né? Com a mancadinha ali de Sara e Abraão, né? Um pouquinho de falta de fé. Em outro momento a gente pode até, ou hoje mesmo, se os irmãos quiserem abordar um pouquinho desse momento aí da vida do casal, né? Faltou um pouquinho de fé, agiu ali, né? E gerou confusão, né? Até hoje lá o Iraque, os ismaelitas lá tem confusão no Oriente Médio por conta disso, né? Só um escorrego de Sara e Abraão, tá vendo como é que é o pecadinho como pode crescer, né? Então essa promessa de bendições da terra vai para Isaac. Vai chegar uma hora que Isaac vai morrer, né? Só que quando Isaac se casa, ele vai ter 2 filhos, né? Embora a Bíblia vai dizer que são gêmeos, mas Esaú vai sair primeiro, né? E aí Jacó vai grudar no calcanhar, né? Ou espera eu aí, né? Tipo, como quem diz, eu vou puxar você de volta e eu vou sair primeiro. Talvez seria isso o pensamento de Jacó, né? Mas também Deus já havia falado para Rebeca, né? Olha, tem 2 nações dentro do teu ventre, né? Antes deles nascerem, tem 2 nações dentro do teu ventre. Ou seja, já saiu brigando, ou seja, é provável que o pau comia lá dentro já, né? Dentro do ventre, né? Então, esse momento é muito importante a gente estar frisando, embora não dá para explanar muito, né? Se a gente for abrir mesmo aqui, a gente consegue, como se diz, extrair muitas informações desses 2 momentos, né? De Isaac e de Esaú. Mas os 2 foram rejeitados por Deus, né? Rejeitados no sentido de abençoar as famílias. Isso não quer dizer que Esaú, né, não vai ter promessa. Isso não quer dizer que Ismael não tem promessas, né? São promessas diferentes, mas tem promessa, entende? Então é bom a gente analisar, né? Eu acho que eu já finalizei aqui minha fala dentro desses 2. É só para a gente levar junto o fluxo, né? Não se esquecer desse momento. Aí daqui a pouco Jacó vai precisar passar por isso, só que Jacó vai ter 12 filhos, né?
E aí, como é que vai ser a briga agora? Porque a promessa vai ter que recair em alguém, né? Se tratando da lei, tinha que ser o primogênito. O primogênito de Jacó é Rubens, né? Só que Rubens vai se deitar com a própria, entre aspas, entendendo, né? Com a sua própria mãe. Vai manchar o leito do pai, né? Então Rubens não vai poder ser o primogênito. E aí, com certeza não vai dar para falar hoje, mas na próxima live a gente pode até estar abordando isso, né? A primogenitura ali nas 12 tribos, como que Deus teve que trabalhar para poder resolver esse problema. Embora Deus já sabia que na lei ele ia requerer o primeiro, né? Não tem nada de segundo, não. A hora que nasceu, o primeiro é meio, pronto, acabou. Mas amém. Vou passar aqui para o irmão Magno e depois o irmão Luciano complementa aí. Vamos lá, irmãos. Então, vamos seguir aqui o fluxo das promessas, né? Então, a promessa agora, ela vai recair, né, sobre a cabeça de mais um agora, que seria agora Jacó, né? Então, Abraão, Isaac, agora ela passa para Jacó. Então, vamos dar só uma recapitulada aqui, lembrar que José, né, o filho favorito, né, de Israel, foi vendido de escravo, né, para o Egito, né? Então, chegando lá, ele virou governador, bem resumido, né? Governador. Depois ele reencontrou seus irmãos, né? Na sua velhice, à beira da morte, então, ele chama, né, os seus filhos para abençoá-los, né? Então, uma passagem até bastante conhecida, mas vamos entender como é que isso aí vai se encaixar, então, nesse fluxo, né, das promessas que o Senhor fez a Abraão, no caso. Então, em Gênesis 48, 3, eu vou fazer aqui a leitura, para nós começar a contextualizar essa parte aí do fluxo das promessas. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso, olha aí o que o irmão Luciano já tinha citado, né? Me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Então, aqui, o Deus Todo-Poderoso, né? Então, a mesma palavra ou a frase que o Senhor se repete essa frase, né? Como o irmão Luciano falou, o Senhor mesmo, né? O Senhor Deus dizendo que ele sabe, como dizer, ele sabe o que faz, né? Então ele repete isso aí, assim como outras frases também. Interessante no Gênesis 48, 4 e 5. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar e tornar-te-ei uma multidão de povos e darei a esta terra a tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão, né? Então, Jacó aqui no caso, ele vendo, né, Efraim e Manassés, os 2 filhos, então, né, de José, ele fala que Efraim e Manassés agora é dele, né? Ele tomou, na verdade, era para ser o quê? Netos dele, né? Mas aqui já está uma parte do mistério da promessa aí que o Senhor tem para com, na verdade, com Abraão, né? A promessa feita a Abraão, ela está seguindo o seu fluxo e aí ela está se cumprindo. Então, vejamos, Efraim e Manassés são meus, como Rubem e Simeão. A gente observar, então, essa ordem, primeiro, né? E o segundo, observe que o mais velho, no caso aqui, dos 2, seria quem? Manassés, né? Só que ele coloca como Efraim, olha só, aqui já começa uma coisa interessante, né? Ele enfatiza, então, Efraim seria, como se o Efraim seria o primogênito, porque ele falou primeiro, né, no lugar de Manassés. E assim a gente vai ver, quando ele for abençoar, ele vai fazer aquele ato, né, de cruzar ali as mãos, né, os braços, né, e colocar a mão ali invertida, né? Então, lembrando que Jacó, então, ele se lembra, na verdade, né, isso. Jacó, na verdade, exatamente. Jacó, na verdade, aqui ele está se lembrando, na verdade, das promessas que Deus tem feito, né? Deus de Abraão, né? Que quando ele ouviu a palavra Efraim, isso,
certamente ele lembrou, né? Efraim o quê? O que significa? A gente já viu. Significa frutífero, né? É a palavra frutífero. Então ele já associou isso aí com a promessa que Deus já tinha feito lá desde Abraão, né? Então por isso muitos não entendem esse ato aí plenamente, né? Mas ele estava ligado, na verdade, nas promessas que Deus já tinha feito. Então em Gênesis 48, 8 e 9 está assim: quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? Respondeu José a seu pai: eles são os meus filhos, que Deus me deu, que Deus tem me dado aqui. E continuou então Israel: traz-nos aqui e eu os abençoarei. Então é a parte ali que ele vai abençoar, né? Em Gênesis 48, 13 e 14. E José tomou os dois, a Efraim, a sua mão direita, né? E a esquerda de Israel, e a Manassés com a sua mão esquerda e a direita de Israel. E assim os fez chegar a ele. Mas Israel, estendendo a mão direita, colocou sobre a cabeça de Efraim, como o irmão Luciano aí mostrou, né, a foto, ou a figura ali, né? Que era o menor. E a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos assim, propositalmente, sendo embora este o primogênito. Então aqui está aquele ato de cruzar. Então, na verdade, a mão direita era sempre na cabeça do quê? Do primogênito, do mais velho, né? Para receber a bênção ali da primogenitura. Mas nesse caso aqui, houve então esse cruzar, né, de braços aqui, que na verdade tinha um propósito, né? Vou seguir aqui na leitura para os irmãos entenderem o contexto. Vendo, pois, José que o seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a Manassés. José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele, Manassés, né, será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor, Efraim, será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Entenderam, irmãos? Olha a palavra lá, a frase multidão de nações, ou do hebraico, plenitude das nações. É aqui, irmãos, que muitos não entendem o mistério da revelação das duas casas de Israel, né? Se confunde, não, isso é só para o povo de Israel, é para a linhagem literal, mas aí eles não fazem a ligação com as próprias palavras do Senhor Jesus, né? As palavras do apóstolo Paulo, dos apóstolos lá no Novo Testamento, né? Então, aqui eu vou falar mais alguns detalhes, então, aquilo que eu já tinha falado. Então, a expressão multidão de nações, em hebraico, né? Melô Hagoim, Melô, né? A raiz dessas palavras em hebraico. É plenitude, goim, nações, ou gentios, né? Então, plenitude das nações é também plenitude dos gentios, né? Isso é muito maravilhoso. Quem entende isso aí, a partir daí começa a realmente descortinar, porque até agora parece que a gente fez uma leitura da história, né? Das descendências, das promessas feitas aí a Abraão, Isaac e Jacó, mas aqui realmente se descortina aí o mistério, né, da revelação das duas casas de Israel. E vou passar agora aos irmãos, eles com certeza terão algo a acrescentar aí sobre essa parte que eu fiz a leitura, tá certo? Pois é, eu queria só acrescentar uma coisa, que o chamado lá, né, de Abraão, aí ele teve os dois filhos lá, né, teve Ismael e Isaac, né, lá, mas lá aconteceu de ter, por conta de um erro, lá, talvez, né, o pai da fé não teve tanta fé, né, cada um com seus problemas, né, mas aí o Isaac foi ali o primogênito. E aí, depois, no caso de Isaac, quando foi abençoar entre Esaú e Jacó, houve ali, na verdade, duas pessoas, né, Esaú e Isaac, que tomaram decisões totalmente diferentes, né? Enquanto um despreza a primogenitura, no caso de Esaú, desprezou a primogenitura, né, não quis, né, menosprezou esse chamado, essa grandeza, né? Menosprezou, enquanto que um outro valorizou tremendamente a ponto de fazer qualquer coisa, né? A gente está falando dos eventos, mas nós não estamos falando o que aconteceu, os pormenores, né?
ali, ele se chamava usurpador, até a ponto de Esaú mesmo falar, mas o nome dele, você está vendo que o nome dele, falou para Isaac, né? O nome dele é Esaú, aliás, o nome dele é Jacó. Como é que, né, o senhor sabia que isso ia acontecer, né? Mas foi meio que um engano, colocou lá, no dia da bênção, colocou uma pele em cima do braço para que pudesse ficar peludo, igual Esaú, né? Isso tudo, lógico, até o fato de Esaú ser peludo, a gente sabe muito bem que profetiza, né? Por exemplo, lá no livro de Daniel, a gente vê lá um bode peludo, né? Obviamente fazendo menção para que a gente pudesse lembrar, não é à toa, né? Deus é todo poderoso e ele vai conectando as histórias de maneira que a gente vai juntando as coisas para a gente ter revelações mais aprofundadas. Mas veja bem que nesse último caso de Esaú e Jacó, né, houve alguém que quis um todo, né, esmero, alguém que quis com afinco, né, ter a primogenitura, a bênção da primogenitura em si, que é no caso de Jacó. Houve um empenho, arriscou até a própria vida, e depois teve que, né, viajar lá para a terra do tio dele, para a terra de Labão. Né? E depois a gente vê de maneira diferente a bênção chegando, né, na vida de Efraim. Foi de uma maneira um pouco mais diferente. Né? Houve ali, no caso de Efraim e Manassés, houve um ato de sabedoria de Jacó em analisar como Deus trabalha com os nomes. Deus ele trabalha com números e nomes. Né? Tanto que Jacó, a hora que viu o nome dos meninos, mesmo estando cego, né, aparentemente cego, né, a hora que viu o nome dos meninos, ele falou, não teve dúvida, porque falou, pô, Deus já mudou o nome do meu avô, Abrão para Abraão. Aí depois chegou nele, Deus mudou meu nome, porque Deus tem um propósito. Né? Aí ele viu os dois meninos, ele não tinha dúvida. Magno. Era só para complementar o que o irmão já está falando aí sobre a importância do significado dos nomes, né? Como o irmão falou sobre o significado de Jacó, né? Vamos dizer assim, seria ali bem pejorativo ali os significados, né? Que não é, vamos dizer, não é nada bom, né? Mas veja só, quando Deus muda, né, a palavra Israel, né? Que seria Sara e El, né? Então, Sara quer dizer lutar ou lutador, aquele que prevalece, né? Aquele que luta com o príncipe, né? E El significa força, poder, especialmente quando é ligado às coisas de Deus, ou seja, por isso que Deus mudou, né? O significado de Deus mudou o nome dele, né? Porque ele lutou, né? Para mudar, como o irmão Márcio já falou sobre a questão do caráter, né? Mudar aquele caráter dele, realmente, vamos dizer assim, se converter, né? Mudar o seu coração. E é interessante quando a gente vai buscar esse significado e ver que só aí nesse significado de nome já é uma maravilha, né? Era só isso. Mas a gente vê esse tipo de estratégia de Deus em todas as escrituras. Desde Abraão, né, mudou de Abraão para Abraão, Jacó para Israel, né, Israel simplificando bem mesmo, né, aquele que luta com Deus, né, não contra Deus, com Deus. Né. Aí depois Deus muda, por exemplo, de Saulo para Paulo, de Cefas para Pedro, enfim, Deus trabalha com esse tipo de coisa. E foi, né, Jacó, usando de sabedoria, ele olhou para os dois, não teve dúvida, e aí cruzou as mãos, e os irmãos sabem bem o significado dessa cruzada de mão, foi algo extremamente revelador, né, irmão? E não para de extrair informações, né? A gente vai falar aqui hoje, mas a gente não vai conseguir esgotar a quantidade de informações que tem nessas transições de promessa, né? Sai do lombo de um e vai para o lombo do outro. Mas quando chega no lombo do outro, está mais pesado ainda, né? Vai aumentando a carga. Dentro dessa palavra aí, ou melhor, dentro dessa bênção de Jacó, que está com as mãos cruzadas, abençoando Efraim, o Israel, que é Jacó, né? Era Jacó, mas Israel vai dizer
uma frasinha interessante, linda, linda, linda. Para quem estuda os profetas, para quem está familiarizado com os profetas, essa palavrinha é como se fosse música, né, nos nossos ouvidos. Jacó vai dizer: sejam eles chamados pelo meu nome. Então, quando Jacó fala isso, quando Israel fala isso, profetizando sobre Efraim, aí a gente consegue conectar com os profetas. Os profetas vão falar, por exemplo, né, Isaías capítulo 7. Efraim se aliou com a Síria. Mas quem é Efraim? É um homem? Ou é um povo? Ou é uma tribo? Ou é um reino? Né? Então, cada profeta vai chamar de um nome, né, diferente, né? No caso, Isaías vai chamar ele de Efraim. Oséias também vai falar Efraim, mas também vai chamar de casa de Israel, né? Então, os profetas vão começar a fazer trocadilhos dos nomes sobre Efraim. Já que o irmão Luciano vai dar mais um comentário, eu tenho certeza que Deus... É o que eu falei, vai extraindo, vai falando, vai extraindo, e não para. Então, quando Deus começa a falar através da boca de Israel, sejam eles chamados pelo meu nome, quem que vai ser chamado pelo nome de Israel? Os gentios, né? Ou toda descendência de Abraão vai ser chamados pelo meu nome. Então Deus junta toda a multidão de nações, né, que está enxergando no futuro, e joga em cima de um nome, Casa de Israel, né? Isso contemplando, claro, o corpo de Cristo já formado no nosso tempo, né? Hoje o corpo de Cristo é formado por quem? Por várias nações, línguas e povos, inclusive judeus, né? Então misturou tudo, entende? Mas todos estes em comunhão, juntos, né, são chamados pelo nome de Israel, né? Então eu acho isso muito interessante. Antes de eu passar aqui para o Luciano, os irmãos e as irmãs que estão nos comentários, se tiverem alguma dúvida a respeito aqui do assunto Duas Casas, pode colocar aí que a gente vai tentar responder. Vou passar para o Luciano aqui. Era só nome, né, que Jacó, né, chamou os dois meninos e falou: e será chamado neles o meu nome, né? E Deus também fala muito a respeito disso aí do nome, né? Deus zela por esse negócio, né, do meu nome. Tanto que, né, segundo Crônicas 7,14, né, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha paz, né? Então, a gente sabe que Deus também trabalha dessa maneira, né? Amém. Era só um complemento. Tá comigo aí? Tá me ouvindo aí, irmão Márcio? O irmão Magno tem alguma coisa aí para acrescentar para os irmãos? A gente pode... Na verdade, eu ia dar uma adiantadinha mais um pouquinho aqui no fluxo das bênçãos, aí, fazendo mais uma leitura e mais uma pequena observação. Vai lá. Então, os irmãos depois podem conferir também nas suas escrituras, quem estiver acompanhando também, Gênesis 48:15. Ainda seguindo o fluxo ali das bênçãos, né, sobre Israel, no caso aqui. E abençoou a José, dizendo, no caso aqui, Israel abençoando José, né? Olha só que interessante. O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida, até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses mancebos. Nesse caso aqui, ele estava abençoando os filhos, né? E diretamente aqui a José. E seja chamado neles o meu nome. E o nome dos meus pais Abraão e Isaque. E, agora que está interessante aqui, que fica interessante essa frase. Multiplique-se abundantemente no meio da terra. Essa aqui é mais uma daquelas observações como Melô Hagoim. Esse multiplique-se abundantemente no meio da terra, né? O significado disso aí. Então,
No hebraico, essa palavra, então, traduzida, multiplique-se, no original hebraico, é a palavra dagar, que na Bíblia inteira, só aparece nesse versículo. Veja que interessante, né? E na maioria das outras vezes que se refere, né, em multiplicação, multiplicar, né, é usada a palavra rabá, que é diferente. Então, esse dagar é um denominativo da palavra dag, que é peixe. Olha só como é que, né, a coisa vai agora se ampliando, né, a revelação. Ela é um denominativo dag, que significa peixe, né, e só pode ser usada, no caso, para a multiplicação de peixes. Essa palavra lá no hebraico. E ela só aparece exatamente aqui nesse versículo. Veja só que interessante. Então, a tradução, né, correta, multiplique-se como peixes, na verdade. Ao invés de ser multiplique-se, né, abundantemente no meio da terra. No original seria multiplique-se como peixes. Né? E o que isso significa, então? A gente vai achar então, essa conexão aonde? Lá em Mateus, não é mesmo? Lá em Mateus, o próprio Senhor Jesus, né, falou, então, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, né? Então, aí está a conexão aí, né, do pescar peixes, né? E os discípulos, então, seriam pescadores, né? Multidão, né, que pescaria sobre a multidão de peixes, que seriam os homens, né, na terra. Então, eu achei muito interessante essa conexão, né, ou esse significado, mais uma vez, da palavra em seu original. Então, interessante e importante a gente saber que, para essa palavra, né, multiplique-se abundantemente no meio da terra, e especificamente para esse versículo, que só tem aí essa palavra dagar, só aparece no original exatamente nesse versículo, que significa peixe. Então, já faz a conexão com o que tem lá no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus, quando chama ali os seus apóstolos. Tá bom, irmão? Só esse acréscimo aí que eu quis passar para os irmãos. Amém. Maravilha, né? Os textos vão, assim, abrindo de uma forma reveladora e vem com violência, né? Um negócio bem interessante. Meus queridos, a gente está com 1h02 de live, né? Por enquanto não apareceu ninguém curioso, né? Com perguntas. E a gente tem alguns minutos. Ou a gente pode finalizar. O que vocês opinam? Eu acho que a gente podemos finalizar e depois a gente continua na próxima quarta-feira. A gente segue aí com a nossa live com esse objetivo de falar sobre as duas casas. Eu também acho que tá bom para não misturar muitos assuntos, né? Que eu creio que depois vai haver, a gente vai falar um pouco mais, né, da formulação, né, e a bênção que cada tribo, né, recebeu ali no final da vida de Jacó, né? Ele abençoou, né, de maneira diferente cada um, né? E colocou um caráter, né, em cada um dos filhos, né, ali na hora que ele foi abençoar, deu uma bênção especial para Judá e para José, que a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Mas deu também umas bênçãos na vida relacionado à vida dos 12, lá, dos filhos dele, né? E depois, né, não sei se vai na live, né, na próxima live, vai dar tempo da gente entrar nos reis, que é onde acontece mesmo ali a divisão do reino, onde começa ali a história ficar quente, né, onde começa a esquentar mesmo na divisão do reino ali, para depois, um pouco mais para frente, a gente começar a entrar nos profetas, né? Nos profetas, que daí eles vão fortalecer o que a história o que aconteceu na história, né? Aí vai ficar um pouco mais dinâmico as coisas. Amém. Exatamente, né, como a Luciano falou. Então, na próxima live, a gente vai falar ali, principalmente, da bênção de José, né? E uma das qualidades é ser ramo frutífero, né? Ramo frutífero. Então, o ramo vai ligar com oliveira, com videira, né? Com frutos, né? Frutífero, né?
Então está extremamente ligado com Efraim, né? Com casa de Israel, com israelitas, filhos de Israel, e tudo quanto a gente está falando aqui. Amém, meus queridos? Então eu vou... É eu que oro, né? É isso? Eu vou fazer a oração aqui, finalizando. O irmão Luciano ia falar alguma coisa? Não. Vocês querem fazer a saudação final aí? Deixar a palavra que eu oro e já finalizo. Então, rapidamente aqui, mais uma vez agradecendo aí aos irmãos que esteve conosco e aqueles que vão ver posteriormente também. Deus abençoe e que mais uma parte desse estudo seja para nossa edificação. Os irmãos podem notar que a gente, às vezes, faz como se fosse um zoom, né? Ou para frente ou para trás, para falar ali rapidamente alguns pontos da Escritura para que vá se encaixando tudo direitinho para os irmãos entenderem. Mas como o irmão Luciano já falou, o irmão Márcio, depois a gente vai entrar mais específico, né? Visão dos reinos, os profetas, e depois no Novo Testamento, né? Para a gente realmente fechar com essa parte do Novo Testamento das duas casas que muitos falam que não tem nada a ver. Duas casas de Israel no Novo Testamento não existe. Paulo não falou nada disso e a gente vai ver isso também posteriormente, tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo. Depois que os irmãos orarem aí, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Também quero agradecer a todos que estiveram com a gente aqui, né, ao vivo. Quero também agradecer as pessoas que vão assistir a gravação desse vídeo. Que Deus abençoe a todos. Você possa também compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais, de maneira que a palavra do Senhor seja expandida, que a palavra do Senhor seja exibida nos quatro cantos da terra, tá bom? Seus comentários também vai fazer bastante sentido para nós e vai dar uma direção para os próximos estudos, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém, meus queridos. Então, eu quero agradecer aqui também por quem participou, quem teve oportunidade, quem pôde participar. Quem não pôde participar, certamente vai rever depois, né? Vai ficar gravado. Você vai poder assistir e também deixar os comentários. Nos ajude, né? Que é muito importante. Comentário, like, a tal do like, né? Essas coisas ajudam, né? A publicação subir e mais pessoas serem atingidas. Amém, meus queridos? Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite abençoadora, reveladora, essa noite onde o Senhor falou no nosso coração, essa noite onde o Senhor pôde mostrar um pouquinho daquilo que o Senhor tem para ensinar a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, todos aqueles que sentem o chamado, sentem a necessidade de aprender a sua palavra. Abençoa cada um, Jesus, conforme a necessidade, conforme o querer e conforme a sua perfeita vontade. Nos abençoa, nos dá aí um resto de semana abençoado, que possamos continuar conectados com a sua palavra, com os estudos, e que o Senhor esteja sempre nos direcionando, nos orientando no que dizer, no que falar, principalmente no requisito essa série de estudos relacionados às duas casas de Israel, onde a sua palavra de capa a capa na Bíblia está relatando esses fatos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.